Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por tudo, amém? Ai, dias difíceis, mas para cada dia difícil, tem algo de Deus para nós. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Nessa manhã, a mensagem que Deus ministrou no meu coração, a mensagem que tem o seguinte título, que é: qual é sua desculpa? Qual é sua desculpa? Você que está aí assistindo online, marca alguém e faz essa pergunta aí: qual a sua desculpa? Você que está aqui comigo nessa manhã, pergunte para você: qual é a minha desculpa? Abram suas Bíblias em Êxodos, livro de Êxodos, capítulo número 4. Livro de Êxodos, capítulo número 4. Aleluia. Desculpas. Como nós temos desculpas, hein, amados? Nós temos tantas desculpas. Desculpas para aquilo que nós não queremos fazer, porque para aquilo que a gente quer fazer nós temos tempo, nós temos disponibilidade, nós temos energia, nós temos coragem. Mas para aquilo que nós não queremos fazer, nós temos desculpas. Nós temos empecilhos. Nós temos talvez até algumas verdades que nos impedem de fazer aquilo que nós não queremos fazer. E hoje eu estou aqui nessa manhã para remover do seu coração e da sua vida, dos nossos corações e de nossas vidas, toda desculpa. Tudo aquilo que te impede de fazer aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. A partir de hoje você não terá mais desculpas para viver aquilo que Deus tem para você. Mas vamos conhecer aqui a história de um homem, um grande líder, Moisés, que tinha algumas desculpas. E se ele, como líder, tinha desculpas, quanto mais nós temos sim nossas desculpas. E toda vez que Deus pede alguma coisa, nós mostramos a Deus as nossas desculpas, porque na verdade nós não queremos fazer aquilo. Talvez a gente até queira fazer, mas a gente quer fazer do nosso jeito. Só que do nosso jeito não dá certo. Tem que ser do jeito dele. Porque a vontade de Deus tem que ser feita de acordo com a vontade dele e do jeito dele. Não tem como eu fazer a vontade de Deus do meu jeito, porque eu sou carne, porque o meu coração é enganoso, porque o meu coração, ele olha muito para as coisas daqui, materiais.
olha para as batalhas que eu estou enfrentando, para as dificuldades que eu estou passando. Mas em Êxodos capítulo 4, versículo 1, na verdade a gente vai ver um pouquinho antes, vamos aqui no 3, no 19. Eu vou ler aqui do 19, que diz assim: sei que o rei do Egito não nos deixará sair, a não ser que seja obrigado a fazer isso. Por isso, vou interferir e atingir o Egito no seu ponto fraco. Eles ficarão desnorteados com os meus milagres, e depois farão questão de mandá-los embora. Farei que o povo tenha uma calorosa despedida da parte dos egípcios. Quando vocês saírem, não irão embora de mãos vazias. Cada mulher deve pedir à vizinha e aos hóspedes da sua casa objetos de prata, de ouro, joias e roupas. E vocês porão em seus filhos e filhas. Vocês vão deixar os egípcios sem absolutamente nada. A minha Bíblia deve estar um pouquinho diferente da de vocês, porque é uma linguagem mais atualizada. Mas vamos continuar agora no capítulo 4, que diz assim: no entanto, isso aí foi Deus falando com Moisés, tá? Só que aí Deus falou tudo isso, o próprio Deus falou tudo isso para Moisés, né? Falando que ia resgatar o povo, queria tirar o povo, queria mostrar ao povo egípcio o Deus que ele é, e que tudo isso ia ser feito através da vida de Moisés. Deus estava ali falando para Moisés ir e fazer a vontade dele. Só que você começa a ver algumas desculpas de Moisés para não fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. No versículo 1 diz assim: no entanto, Moisés previu uma dificuldade, e ele falou assim: eles não vão confiar em mim, eles não vão acreditar em mim, Senhor. Eles não vão acreditar numa palavra sequer. Como eles vão falar que o Senhor apareceu para mim? Eles não vão falar isso, eles não vão acreditar nisso. Então o Senhor disse: o que é isso nas tuas mãos? E Moisés falou: eu tenho aqui uma vara, um cajado. E Deus falou: jogue no chão. E Moisés obedeceu e jogou a vara no chão, e ela se transformou em uma cobra. E ele logo se tratou de ficar longe do alcance dessa cobra, se distanciou dessa cobra. E Deus falou: estenda a sua mão e pegue-a pela cauda. E ele fez isso, e a cobra voltou a ser um cajado. E ele falou: assim eles vão acreditar no que o Senhor disse a você, o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Jacó. Ele apareceu para você. E o Eterno, o Senhor, disse ainda: põe a sua mão no seu peito, por debaixo da camisa. E ele colocou. E quando ele retirou a mão, viu que a mão estava leprosa, branca como a neve. Então Deus falou: ponha novamente debaixo da sua camisa. Ele colocou de novo a mão. E ele fez. E quando ele retirou a mão, ele viu que estava totalmente saudável como antes. A primeira desculpa de Moisés foi que as pessoas não iriam acreditar nele. As pessoas não vão acreditar em mim.
elas não vão acreditar que Deus está comigo, que Deus está agindo, falando comigo, elas não vão acreditar. E Deus, ele mostra para Moisés o que ele devia fazer para que as pessoas pudessem acreditar que Deus realmente estava falando com ele. Mas isso que Deus mostrou para Moisés também serve para mim e para você. Quando Deus ele fala algo conosco, nós precisamos agir de acordo com aquilo que ele falou. É por isso que você vê aqui, Deus ele pergunta para Moisés: o que é que você tem na mão? Mão simboliza ação, agir, fazer alguma coisa. Simboliza trabalho. Você vê que todos os dois sinais tinham a ver com aquilo que estava na mão de Moisés, com a mão e com aquilo que estava na mão dele. E a lição que Deus deixa para nós, para essa primeira desculpa que ninguém vai acreditar na gente, é que se ninguém acredita em você, naquilo que Deus falou para você e para a sua vida, comece a agir de acordo com aquilo que Deus falou. Porque as pessoas, elas querem ver Deus em você. E a única forma de as pessoas verem Deus na minha e na sua vida é através de nossas ações, não de nossas palavras. Porque eu posso falar muito bonito, mas eu posso agir totalmente o contrário daquilo que eu estou falando. Se as pessoas não acreditam, comece a agir de acordo com aquilo que Deus está falando no seu coração. Deus falou comigo, pastor. Deus falou comigo. Eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo. Ok, você tem a certeza, mas para as pessoas elas olharem isso, para as pessoas elas verem que Deus realmente falou com você, você vai precisar agir. Agir como? Agir de acordo com a palavra de Deus. Agir alinhado com o que Deus tem para você. Agir alinhado com o que Deus prometeu, falou, profetizou na sua vida. Nós não podemos ficar somente em nossas palavras. A igreja, ela tem que sair do teórico e ir para a prática. Você pode se dar muito bem quando você está tirando sua carteira, você pode se dar muito bem na parte teórica. Mas o que realmente vai te habilitar é a parte prática. O que realmente vai te tornar capaz de dirigir um carro é a ação. Enquanto está ali no teórico, está tudo legal, você está ali estudando, né, faz aquela prova e tudo mais. Mas é a prática daquilo que você aprendeu que vai te efetivar como um motorista. A mesma coisa é a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus está aqui na Bíblia, ou quanto a palavra de Deus está aqui na igreja, ela não vai funcionar em sua vida. Ela só vai funcionar quando lá fora você pegar essa palavra e aplicar na sua vida. Quando você começar a agir de acordo com a palavra, começar a dar passos de acordo com aquilo que Deus falou comigo. E como é que eu sei, pastor? Como é que eu sei que Deus está falando comigo? Toda vez que nós lemos a palavra de Deus, Ele fala conosco. Toda vez que nós oramos, louvamos, adoramos a Deus,
Ele fala conosco. E como é que eu sei que realmente foi Deus? Bem simples. Se foi Deus, está de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não foi Deus. Pode ter sido seu coração, que a própria palavra diz que é enganoso. O coração gosta de usar a palavra de Deus para se beneficiar, para conseguir aquilo que você quer. A primeira desculpa de Moisés foi: ninguém vai acreditar em mim. E se essa é sua desculpa também, que ninguém vai acreditar que Deus tem um plano na sua vida, que Deus tem um projeto, tem sonhos para você, que Deus tem um chamado para a sua vida, se essa também é a sua desculpa, então começa a agir. Começa a viver de acordo com o sonho que Deus tem colocado no seu coração. Qual é a semente que Deus tem plantado no seu coração? Começa a agir. Para de falar e começa a agir. Começa a se posicionar de acordo com aquilo que Deus está prometendo para você, para sua casa, para sua família, para sua empresa, para o seu emprego. Começa a andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus, Ele prometeu para você. E aí sim, as pessoas, elas vão ver que Deus está com você. O povo de Deus estava ali escravizado ali no Egito. O povo de Deus, ele foi para o Egito através de José. José, ele foi o primeiro israelita a estar no Egito. Estava lá como escravo. Mas a palavra de Deus diz assim que Potifar, que era um dos centuriões de Faraó, a palavra de Deus diz que ele viu Deus em José. Ele não ouviu, tá? Porque José, ele não só falava, ele vivia. E quando a gente vive, as pessoas veem Deus em nós. Falar é bonito, é muito fácil, mas viver é para cristão. Falar é para crente, viver é para cristão. Crente fala, conhece a palavra. Até a própria palavra de Deus diz que o diabo ele é crente, porque crente é quem crê em Deus, e ele crê. Mas cristão é uma forma de viver, é um estilo de vida. Significa pequenos cristos, pessoas que andam como Jesus andou. Não só falam, mas andam como Jesus andou. E isso faz toda a diferença em nossas vidas. Toda a diferença em nossas vidas. Nós precisamos entender que precisamos parar de falar e começar a agir. O que é que você precisa na sua vida? Parar de falar e começar a agir. O que é que você precisa na sua vida, nesse momento? Pense aí comigo. O que é que eu preciso parar de falar e começar a agir? A viver uma vida cristã. Parar de ficar cantando músicas sem viver aquilo que as próprias músicas estão dizendo. Se ser cristão fosse para ser fácil,
o símbolo do evangelho não seria uma cruz, seria uma rede. Mas Jesus fala assim, Jesus ele não fala, deite todo dia na sua rede e siga-me. Jesus ele fala, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Chegou a nossa hora de agir. Chegou a sua hora de agir. Versículo 8, Deus fala assim, se eles não acreditarem em você, e nem se comoverem com o primeiro sinal, vão acreditar depois do segundo, mas se mesmo depois de ver 2 sinais, ainda não acreditarem, nem derem ouvidos à sua mensagem, tire um pouco de água do Nilo e derrame sobre a terra. E a água que você derramar se transformará em sangue quando tocar no chão. Deus ele deu mais um sinal. Ele falou que ia transformar água em sangue. Mas mesmo assim, Moisés ele deu outra desculpa. No versículo 10 ele falou assim, por favor, Senhor, eu não sei falar bem, eu nunca tive jeito com as palavras, nem antes, nem depois de teres falado comigo. Eu gaguejo, eu sou inseguro no meu falar. E lá vai Moisés com mais uma desculpa. E agora a desculpa não era de acordo com o que as pessoas iam ver, ou acreditar, ou entender. Agora a desculpa era uma dificuldade, um defeito que ele tinha. Ele começou a apresentar um defeito que ele tinha, que não tornava ele habilitado para fazer aquilo que Deus quer. A minha pergunta para vocês é, quem aqui não tem defeito? Todos nós temos defeitos. Mas será que você acha que Deus ele não sabia que Moisés tinha esse defeito? Deus ele sabia que Moisés tinha esse defeito. Assim como ele sabe que eu tenho defeitos, assim como ele sabe que você tem defeitos, mas mesmo assim ele tem planos para você. Mesmo assim ele tem planos para mim, ele tem sonhos, ele tem projetos para fazer, porque ele nunca olhou e ele nunca vai olhar para os nossos defeitos. Ele nos ama demais para perder tempo olhando para os nossos defeitos. Deus ele te ama demais para perder tempo olhando para os seus defeitos. E aí Deus falou, quem é que você pensa que fez a boca do homem? Quem fez alguns mudos, outros surdos, outros que enxergam, outros que são cegos? Não fui eu, o Senhor? Por isso vá, eu estarei com você e com a sua boca, lá no seu defeito, lá onde você é fraco, você será forte. Muitos crentes cristãos, eles acreditam na palavra de Deus. Eles acreditam que tem um plano, que Deus tem um plano para a vida deles. Eles começam até a agir de acordo com a vontade de Deus. Mas quando eles caem,
eles param. No defeito, eles param. E esse defeito aqui não quer dizer que é um defeito físico, ou um defeito como Moisés tinha, que não falava direito. Mas esse defeito também simboliza um pecado, uma dificuldade que nós temos, uma dependência que nós temos, e por causa disso a gente não se acha apto para fazer aquilo que Deus tem para nós. A gente pensa que a gente precisa estar perfeito para ser usado por Deus, mas a verdade é que ninguém é perfeito. Eu tenho defeitos, pastores, todos os pastores que você vê aí na internet têm defeitos também. O apóstolo tem defeitos, só você perguntar para minha mãe que ela vai te falar. Porque todos nós temos defeitos. Mas isso não nos impede de fazer a vontade de Deus. Isso não pode te impedir de fazer a vontade de Deus. Porque Deus nunca olhou, nem nunca vai olhar para os nossos defeitos. Ele perdoa, Ele esquece, e muitas vezes Ele até ignora os nossos defeitos. Porque a vontade de Deus é que você seja limpo, que você seja uma ovelha sem defeito. E Ele sabe que a única forma de você ser uma ovelha sem defeito é perto dEle, é fazendo a vontade dEle. Porque quanto mais eu faço a minha vontade, mais eu me complico, mais defeitos eu acrescento em mim. E na vida do cristão só existe duas vontades. Na verdade existem três vontades: a vontade de Deus, a vontade do diabo e a minha vontade, a nossa vontade, a vontade da carne. São três vontades. Se você não estiver na vontade de Deus, as outras duas não prestam. Porque eu não sei o que eu quero e o que é bom para mim, mas o meu Pai sabe. Aquele que me criou, Ele tem um plano de vida para mim. E Ele sabe onde eu devo andar. Mas se eu escolher viver do meu jeito, Ele não vai interferir. Porque nós temos escolha. Nós temos o livre arbítrio, o direito de escolha. Mas o que eu quero que você entenda é que nenhum defeito que você tenha hoje, aqui, agora, te deixa impossibilitado de viver aquilo que Deus tem para você. Ah, pastor, mas eu fiz isso de errado, não importa. Ah, mas eu sou divorciado, não importa. Ah, mas eu fiz isso, eu pequei, eu errei, eu sou viciado nisso, não importa. Isso não muda o que Deus tem para você. E a única forma de você se livrar dos seus defeitos é indo para a presença de Deus. E quando você está fazendo a sua vontade, você não está na presença de Deus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é que o apóstolo Paulo está falando? A minha vontade não vive mais, mas a vontade de Cristo vive em mim. A única forma de a gente viver uma vida
no centro da vontade de Deus, é ignorando os nossos defeitos e partindo hoje, agora, para os braços de Deus e falar: Deus, eu quero viver a tua vontade. O diabo vai lançar um bocado de coisa na tua mente, vai falar que você não merece, que você não pode, que não dá, que você fez isso, que você tem isso, que te chamam disso. Ele vai lançar tantas coisas, mas a verdade é que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus sempre será mais forte do que o pecado. Vou repetir. A graça de Deus sempre será mais forte do que o pecado. Sempre, sempre. Sempre será mais forte. Deus, Ele não olha para mim, para você, com o olho de acusação. O que faz isso é a religião, e ela faz muito bem. A religião, ela olha para as pessoas e diz que as pessoas, elas não são aptas de fazer alguma coisa. A religião olha para as pessoas e fala: não, mulher não pode pregar. A religião olha para as pessoas e fala: não, ele olha o passado dele, ele não pode ser usado por Deus. Não, para ele entrar na igreja, para ele ser um cristão, ele precisa deixar de fazer isso, ele precisa deixar de fazer aquilo, ele precisa se corrigir. E Deus fala assim: não, filho, não é assim. Primeiro você vem até a minha presença, e o seu relacionamento comigo vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. É por isso que Jesus, ele ia na casa de ladrão, ele ia na casa de prostituta, ele ia para as piores pessoas daquela época, ele estava junto, estava lá no meio. Porque a religião falava: não, para vocês virem para cá, vocês têm que se consertar primeiro. E Jesus falava: não, eu que tenho que ir até eles, e aí eles vão se consertar. Comece hoje a viver a vida que Deus tem para você. Os planos e os sonhos que Deus já falou com você, que Deus já usou pastores, profetas, pessoas para orar por você, para falar que você tem um plano, que Deus tem um plano, tem um projeto na sua vida, que Deus quer que você trabalhe com mulheres, que quer que você trabalhe com jovens, com adolescentes, com homens, você trabalhe com restaurando casamentos. Não sei o que Deus tem para você, mas comece hoje a viver aquilo que Ele tem para você. Nada te impede de viver os planos de Deus. Nada. E aí, no versículo 13, Moisés dá outra desculpa. E essa desculpa, muitas vezes, a gente também dá a Deus. Ele fala assim: mas Deus, por favor, tem tanta pessoa melhor do que eu, olha isso. Tem tanta pessoa com mais tempo que eu. Tem tanta pessoa com mais tempo, melhor do que eu, que pode fazer. Manda outra pessoa, bota para outra pessoa fazer. Só que o que Deus tem para você fazer, é só você que pode fazer. As pessoas que Deus quer usar para você ser usado por Ele e transformar a vida dessas pessoas, é só você que pode fazer. Eu não posso fazer isso por você. Porque o chamado que Deus tem para você é para você. As pessoas que Deus vai colocar na sua vida. Por exemplo, você pode trabalhar num lugar e você pode ter um contato diário com algumas pessoas que faz parte do chamado de Deus para sua vida, transformar a vida dessas pessoas. Mas eu não tenho contato. Eu não chego até essas pessoas, mas você tem a oportunidade de ser um homem ou uma mulher de Deus todos os dias para essa pessoa. Você pode até mandar uma mensagem, você pode mandar até um vídeo, mas a sua presença transmite a presença de Deus. E esse é um chamado que você tem que fazer, eu não posso fazer por você.
Na escola de ministros, eu já dei aula para vários tipos de pessoas. Gente da tradicional, e gente liberal. E eu sempre deixei claro, olha, tem pessoas que só você vai poder ser usado por Deus, ser usada por Deus para tocar. Tem pessoas que só você vai poder ser usado por Deus para tocar. Porque você vive em uma realidade, você vive em outra. Você vive com um tipo de pessoa, você vive com outros tipos de pessoas. Deus, Ele quer te usar da sua forma, do jeito que você é, do seu jeitinho. Ou quer dizer que você não conhecia, Deus não conhecia Moisés. Ele não sabia quem ele era, como ele era. Sabia, ele conhecia Moisés. Mas mesmo assim, Moisés inventou algumas desculpas. Então pare de inventar desculpa dizendo, não, Deus, o meu pastor vai fazer isso não é para mim não. Deixa fulano de tal, manda outra pessoa. Não, é você. É você que Deus quer usar. É você o canal de bênção, de transformação, de restauração na vida daquela pessoa. Essa pessoa que você está pensando aí agora, é você o canal, não sou eu. Porque eu não tenho acesso, o acesso que você tem a essa pessoa. Então não é outro, é você. E Deus, Ele tem chamado para todos nós. No momento que você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, automaticamente o chamado de Deus é implantado no seu coração. Isso significa que Deus tem algo para fazer na sua vida, mas principalmente através de sua vida. Você precisa entender que tem que ser você. Moisés, ele inventou suas desculpas. Você vê que no versículo 14, Deus, ele fica irritado. Ele fica chateado. Aqui na Bíblia diz assim, o Senhor se irritou com Moisés. Porque Deus já tinha falado tantas coisas, tantas verdades sobre ele, mas ele estava tentando ainda inventar desculpa. Sabe quando a gente quer fazer uma coisa do nosso jeito, da nossa forma, e Deus manda uma pessoa, fala, e aí você ora, Deus fala no seu coração, você lê a Bíblia, fala, você abre a Bíblia, vou abrir a Bíblia para Deus falar comigo, e pum, de novo, confirmação. Mas você quer a resposta igual, do jeito que você quer, não quer a resposta de Deus. E aí o que é que você fica fazendo? Procurando gente para falar alguma coisa que está de acordo com aquilo que está no seu coração. Aí no momento que você acha um, todos aqueles 10 que falavam o contrário não valem. Aqueles outros 10, nenhum está na presença de Deus. Mas essa pessoa que está falando aquilo que eu quero ouvir, esse é de Deus, aleluia, glórias. Porque ele está falando o que eu quero. E aí você cola nessa pessoa, porque está falando o que você quer ouvir. Ela não está falando o que Deus tem para você, ela está falando o que você quer ouvir. É assim mesmo. Mas Deus, ele já sabia disso, então ele preparou, ele falou assim, você não tem um irmão chamado Arão? O levita? Adorador? Ele tem um jeito com as palavras e fala bem. E nesse exato momento ele está vindo para se encontrar com você. Quando o encontrar, ele vai ficar feliz. Olha isso. Então você dirá a ele o que eu disse. E eu estarei presente na hora que você falar com ele. E com ele, quando ele falar.
eu vou instruí-los a cada detalhe. E ele falará ao povo em seu lugar. E ele fará o papel da sua boca. Mas você é quem decidirá o que deve sair dela. Olha que forte isso. Agora fique com essa vara, com esse cajado, porque você precisará dela para realizar os sinais. Então, quando Deus ele viu a dificuldade de Moisés, ele mandou uma pessoa que confirmava o chamado dele, que confirmava aquilo que Deus estava falando com ele. A pessoa não confirmou as negatividades que Moisés falou, não, tá? Ela não confirmou que Moisés era ruim, que Moisés era isso, que era aquilo, não. Ela estava ali para somar, para fazer com que a vontade de Deus se tornasse realidade na vida dele. E na nossa realidade tem pessoas que estão aqui para somar com o seu chamado. Você tem que saber, selecionar essas pessoas. Pessoas que vão confirmar aquilo que Deus está falando com você. Pessoas que não vão te desviar do seu chamado, do seu foco. Pessoas que entendem e respeitam o chamado que você tem. Você precisa selecionar essas pessoas para estarem perto de você, porque com essas pessoas o seu chamado pode ir muito mais longe. Porque o que Deus tem para mim é muito grande para eu querer carregar sozinho. Eu preciso de pessoas, eu preciso de parceiros, de irmãos e irmãs em Cristo para me ajudar no chamado que Deus tem para mim. Porque se desse somente para mim, para eu carregar, não seria um plano de Deus. Afinal, o nosso Deus não é tão pequeno assim, que faz algo que eu possa sozinho carregar. Então Deus ele coloca pessoas que vão somar com o seu chamado, pessoas que vão sonhar o mesmo sonho que você, pessoas que vão respeitar a unção que está sobre a sua vida, pessoas que não vão trazer para você confusão nem dúvidas, mas confirmação daquilo que Deus tem para você. É assim que o nosso Deus trabalha. A própria palavra de Deus diz que Ele não é um Deus de confusão. Ele não é um Deus de divisão, de duas visões. Eu vejo dessa forma, eu vejo dessa forma. Não, nós olhamos da mesma forma. Da mesma forma que você olha, eu olho também. Da mesma forma que você pensa, eu penso também. Do mesmo jeito que você acredita, eu acredito também. Pela mesma causa que você ora, eu oro também. Qual é a sua desculpa? Por que você não está vivendo ainda a vida que Deus tem para você, que Deus quer que você viva? Mas eu fiz isso, aconteceu isso na minha vida, as pessoas vão ficar olhando, as pessoas vão ficar falando mal, as pessoas vão ficar julgando. O que é que tem na sua mão? O que é que tem na sua mão? O que é que você já pode fazer para mostrar para esse povo aí fora que Deus está agindo na sua vida? O que é que você já pode fazer? Você vê aqui que Deus ele fala assim, fica com esse cajado, não solta, porque os sinais estão em nossas mãos. O sinal de que Deus está com você na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, no seu emprego, na sua faculdade, na sua universidade, está na sua mão. Sabe qual é o grande problema do cristão? Muitas vezes a gente deixa o cajado em casa. A gente sai de casa sem o cajado. E o cajado, sabe o que é? O seu comportamento, o seu andar, a sua ação cristã. É o sinal que a pessoa vai olhar para você de longe e falar: ali é cristão, ali é crente,
Ali é um homem de Deus. Ali olha como anda. Olha ali, o sinal na mão. Olha, honesto, carinhoso, não acusa, não aponta, sempre disposto a ajudar. Ora por todo mundo. Abraça, quer dizer, agora não pode, né, por causa desse coronavírus, mas abraça, beija, se preocupa com as pessoas. Sinais. Sinais. Onde você passar, você tem que deixar sinais. Não esquece o cajado em casa. O problema é que muitos dos cristãos estão esquecendo os cajados em casa. Está saindo sem cajado. E sem cajado, sem sinal. Chegou a hora de você pegar esse cajado e começar a realizar sinal no supermercado, na farmácia, no ônibus, na sua empresa, na sua casa, na casa do vizinho, no seu condomínio, no seu bairro. Onde você estiver, é lugar de Deus agir. Vou repetir. Onde você estiver, é lugar de Deus agir. Não esquece o cajado, irmão. Cajado são as nossas ações. Andar como cristão. Deus poderia muito bem falar, não, manda Arão levar um cajado. Mas ele falou, não, leva o seu. Porque é você que eu estou chamando. Você tem um plano, um sonho que eu tenho para fazer através da sua vida. E não pense que para Moisés foi uma decisão fácil de fazer. Porque ele estava bem casado, vivendo bem, com mulher, com filhos. E ele saiu da terra onde ele estava para voltar para o Egito, onde ele estava passando por risco de vida, poderia ser morto, para resgatar um povo que não acreditava nele. Ele não tinha motivos para ir para o Egito. A vida dele estava muito boa, obrigado. Não, Deus, bota outra aí. Aqui está muito bem, estou com minha esposa, amo meus filhos. Aqui a terra, meu sogro me trata como um filho. Tenho tudo, tenho de tudo, cuido de tudo aqui. Não falta água, não falta o que comer, o que vestir. Tenho o meu abrigo, meus filhos podem crescer muito bem, ser ótimos fazendeiros aqui, donos dessa terra toda. Mas esses eram os planos de Moisés. Esse era o sonho de Moisés. Mas o sonho de Deus era resgatar um povo. A família de Moisés foi abençoada. Foi muito abençoada, porque Deus ele não esquece dos seus sonhos. Quando você começa a sonhar os sonhos de Deus, não significa que os seus sonhos não serão realizados, muito pelo contrário. Quando você começa a sonhar os sonhos de Deus, Ele realiza os seus sonhos também, porque Ele gosta de abençoar os seus filhos. Ele realiza os nossos sonhos quando vivemos os sonhos dele. E é tão bom porque você vê o milagre acontecer na sua vida. Você nem esperava e os seus sonhos se realizam. Você nem sonhava mais com isso e acontece. Tudo porque você está vivendo de acordo com a vontade do seu Pai. Então, nessa manhã, eu quero que você deixe todas as desculpas aqui. Eu não quero que você saia porta fora com essas desculpas que te impossibilitam
de viver aquilo que Deus tem para você. Porque você não tem mais desculpa. Muitos não queriam estar aqui essa manhã. Mas agora você não tem mais desculpa para viver aquilo que Deus tem para você. Porque Ele te aceita do jeito que você é. Ele não olha para aquilo que você faz ou está fazendo ou deixou de fazer. Seu passado, sua história não é aquilo que Ele tem para você. Ele quer te usar hoje. Hoje. Ainda hoje Ele quer te usar. Ainda hoje Ele quer que você volte a usar o cajado. Ainda hoje Ele quer que você faça alguma coisa que mostre para as pessoas próximas de você que você está sendo guiado, guiada por Ele. Não é uma decisão fácil, assim como não foi fácil para Moisés, mas vale a pena, assim como valeu a pena para Moisés. Deus, Ele nunca deixou de cuidar de Moisés. Fez dele um homem respeitado e conhecido por toda a história da humanidade. Ele poderia muito bem falar: não vou, manda outro, minha vida está muito boa, eu não estou a fim de me estressar por alguém que não está nem aí para mim, por um povo que nem liga para mim, eu tive que fugir por causa deles, eles nem acreditam em mim. Mas não, ele obedeceu a Deus, ele sacrificou uma boa vida, salvou aquele povo ingrato, rebelde, povo chato, que era o povo cristão. Povo chato, reclamava, querendo voltar para o Egito. Pelo menos lá tinha que comer, tinha lugar para morar, chorando migalhas. Você não vê Moisés falando nenhuma vez querendo voltar para o Egito ou voltar para a casa dele, porque ele estava disposto a sacrificar todas as regalias para viver a vontade de Deus. O que eu tenho para você essa manhã é uma afirmação, e é essa afirmação que eu tenho para você: você não tem mais desculpas. Viva o plano que Deus tem para você. Glória a Deus. Vamos nos levantar para a gente orar, encerrando esse culto abençoado. Nesse momento eu quero que você pense nas suas desculpinhas. Tudo que você acha que te impossibilita de viver aquilo que Deus tem para você, o chamado que Deus tem para você. Ah, mas pode ser alguma coisa que aconteceu com você, que você acha que isso te torna incapaz de ser usado por Deus. Pode ser um pecado, pode ser alguma coisa que você fez com alguém, pode ser alguma coisa que fizeram com você. Pode ser algo que a religião, não Deus, a religião diz que você não pode viver o chamado de Deus por causa disso. Eu quero que você deixe todas essas desculpas aqui hoje. Você não vai voltar para casa com essas desculpas. Elas serão incineradas com o fogo do Deus vivo. Deus, Ele vai queimar todas as desculpas na sua vida.
e você nunca mais vai se sentir indigno ou incapaz de viver aquilo que Deus tem para você. Não sei qual é a sua dificuldade, não sei quais são os seus problemas, não sei quais são os seus planos ou sonhos, mas o que eu sei é que planos maiores Deus tem para você, é que sonhos maiores Deus tem para você, é que se você viver, se você experimentar o Deus que você tem, você vai entender e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquela que dá alegria e não traz dor. Porque o mundo muitas vezes dá uma alegria e depois da alegria, a dor. Mas a alegria que Deus dá é permanente. Ele não dá alegria e dor. Ele dá alegria e alegria e alegria e alegria e vitória e vitória e vitória e presença e unção e transformação e restauração de tudo aquilo que foi removido, foi tirado da sua vida. Esse é o Deus que nós temos. E no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por você, mesmo sabendo quantas vezes a gente ia negar a Ele, mesmo sabendo a vida que a gente ia viver aqui nessa terra, mesmo sabendo que muitas vezes por causa de amizades, por causa de amigos ou pessoas a gente iria virar as costas para Ele, Ele não hesitou em ir para a cruz, em morrer por mim, em morrer por você, porque Ele tem uma história melhor para mim. Ele tem uma história melhor para você. Ele tem algo melhor para nós. E você pode começar a viver essa nova história hoje. Se você apenas decidir, juntamente comigo aqui nessa manhã, a viver uma vida de acordo com a palavra dele. A começar a mostrar para as pessoas que você é um homem, que você é uma mulher de Deus, que você teme, que você respeita, que você se importa com as pessoas, que você não está aqui para acusar, porque o próprio Jesus não veio para acusar as pessoas. Estamos juntos aqui. Assim como Moisés, ele precisou de Arão. Eu estou aqui para ajudar você. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Porque nós somos um corpo em Cristo. E Ele está aqui. Ele está aqui restaurando os sonhos que Ele tem para você. Lembra o que Ele falou com você naquela reunião de oração? Lembra aquilo que Ele falou para você, para sua casa naquela vigília? Naquele momento de oração na madrugada? Ele está restaurando os sonhos que Ele tem para você, porque os sonhos de Deus não morrem. E você verá o sonho de Deus se realizando na sua vida, na sua casa, na sua geração, porque o que Deus tem para você vai de acordo com a sua casa, com a sua família, com o seu legado, porque a própria palavra diz que Deus, Ele é o Deus de Isaque, de Jacó, Ele é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Ele é um Deus que age não só na minha vida, mas age na minha geração. Ele age na nossa família. Através de você, Deus, Ele age na sua família. E a sua família vai poder falar: eu sirvo o Deus do meu pai, eu sirvo o Deus da minha mãe, eu sirvo o Deus da minha avó,
Eu sirvo o Deus do meu avô, porque a bênção que Deus derramou sobre eles caiu sobre mim também, e está caindo sobre os meus filhos, e vai cair sobre os filhos dos meus filhos, porque essa é a promessa que Deus tem para mim, para a minha geração. A minha geração será poderosa aqui na terra, serão homens e mulheres de Deus, tudo porque hoje eu decidi viver a vontade de Deus. Não tenho mais desculpas. Feche seus olhos comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua casa, num domingo pela manhã. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, Deus, mas estamos aqui na Tua presença. E queremos te dizer que nós não temos mais desculpas. As desculpas acabaram. Nós queremos viver os planos e os sonhos que o Senhor tem para nós. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos da Tua ajuda, porque o Senhor é aquele que capacita. Porque a verdade é, nós não somos capacitados para isso, mas o Espírito Santo de Deus nos capacita. E eu peço nesse exato momento, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós que está aqui nessa manhã. Cada um daqueles que estão ouvindo a Tua palavra nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus venha enchê-los. Que a Tua presença, Pai, venha ser clara em nós. Que a Tua presença venha ser notória. Que a Tua presença venha ser alcançável por outras pessoas através de nós. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade em nós, para agir em nós e através de nós. Tu tens total liberdade na nossa casa, no nosso lar e em nossa vida. Nesse momento queremos declarar sobre a nossa casa, sobre a nossa geração, sobre os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos, que a Tua presença vai permanecer em nossa família. Aqueles que estão desviados serão resgatados. Aqueles que estão longe de Ti irão ficar mais perto de Ti a cada dia. Nossa geração viverá o Teu chamado. A nossa casa será uma casa de adoração. A nossa casa será uma casa de servos e servas de Deus. A nossa casa será uma casa de filhos e filhas do Pai. Hoje entregamos para Ti todas as nossas desculpas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas sequelas, as nossas feridas, as nossas incapacidades, nós entregamos para Ti hoje. E a partir de hoje viveremos os Teus planos, os Teus sonhos, a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus.
que o Espírito Santo tem para vocês, para cada um de nós que está aqui, é algo grande. Mas a mensagem que Ele quer te dar hoje é que você, nós, que é para a gente começar com algo simples. Começa a ouvir o Espírito Santo de Deus com algo simples que Ele vai pedir para você fazer. Se for para dar uma caneta para alguém, for para mandar uma mensagem para alguém, mas começa a ouvir o Espírito Santo pouco a pouco, porque você precisa praticar o seu caminhar com Deus. Porque muitas vezes a gente já quer fazer um milagre, e Deus está falando: filho, começa de pouco em pouco. Começa a fazer algo simples, uma mensagem, um presente, uma ajuda. Porque se você for fiel no pouco, Ele fará grandes coisas na sua vida. Então começa hoje a fazer algo simples por alguém. Eu sei que hoje você pode fazer algo por alguém que vai mostrar que Deus está na sua vida. Algo simples você pode fazer por alguém. Talvez se alguém esteja aqui na igreja, talvez alguém que Deus está falando no seu coração agora, alguém que Deus está mostrando para você, mas eu tenho certeza que você pode fazer alguma coisa por alguém hoje. E se você quer viver uma vida no Espírito, uma vida que você vai viver os planos de Deus, você tem que começar a olhar para as pessoas. Você tem que parar de olhar para o seu próprio umbigo e começar a olhar para o lado. Tem pessoas próximas de você que você pode ser um canal de Deus na vida dessas pessoas. E isso é algo diário, amados. É algo que quando você começa a fazer se torna natural, se torna normal. Mas você tem que começar simples. É como um exercício. Você não pode começar numa academia já pegando os pesos grandes, porque o seu músculo não aguenta ainda, você não tem força o suficiente. Mas você começa de pouco e aí você vai aumentando. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. Você começa a fazer pequenas coisas, pequeninas. Abençoa um irmão aqui, manda uma mensagem ali, faz uma oração por alguém, de pouco em pouco. E você vai ver que Deus ele vai começar a levantar você. Porque uma luz, ela tem que ficar no alto para iluminar. Quanto mais alto a luz fica, mais pessoas são atingidas por essa luz. E você foi feito, criado, designado para viver no alto. Deus ele quer te levantar, Ele quer te colocar em lugares altos, mas você precisa começar a ser luz onde você está. Então começa simples. Não fique esperando algo sobrenatural, extraordinário. Começa simples. O Espírito Santo está sussurrando no seu coração agora. E Ele está falando com você o que você precisa fazer. Não precisa ser algo extraordinário. Mas muitas vezes, uma coisa bem simples para você pode ser muito importante para alguém que precisa de uma resposta de Deus. Então, ainda hoje, eu quero que você hoje se comprometa comigo a fazer alguma coisa por alguém. Porque quando você faz algo por alguém, você está vivendo a vontade de Deus. Se tem algo que me dá mais certeza, é quando eu vivo para fazer algo por alguém. Isso, Deus me coloca uma certeza tão grande no meu coração. É um amor tão grande, é uma paz tão grande. E eu quero que vocês sintam essa paz também. Eu quero que vocês sintam o amor que Deus tem para você e por você, só em fazer algo simples. Eu não sei o que é que você vai fazer por alguém hoje, mas começa a fazer hoje. E essa semana, abra o seu coração para isso. Ore com esse intuito. Deus, coloca pessoas que o Senhor quer que eu abençoe, que o Senhor quer que eu ajude de alguma forma.
eu trabalho com isso, eu faço isso, eu posso ajudar alguém. Então coloca pessoas que o Senhor quer mostrar que Deus está vivo. Coloca pessoas na minha vida, na minha realidade, que possam ver que Deus está vivo, que Deus se importa, que Deus ama, que Deus cuida, que Deus responde às orações. E se você for a resposta para alguém, eu tenho certeza que Deus vai dar a resposta para você. Então nessa manhã, nesse dia, eu quero que você seja a resposta de Deus para pelo menos uma pessoa. Só uma pessoa que eu estou pedindo. Para você começar a exercitar uma vida na vontade de Deus. Amém? Se compromete comigo hoje? Só uma pessoa. Se quiser ajudar mais, pode ajudar. Mas começar apenas com uma. Né? Dar um feijão, um arroz, o que Deus falar no seu coração. Amém? Então, amados, que Deus use vocês tremendamente. Cada um de vocês aqui tem um chamado. E eu quero ver o chamado que Deus tem para você se tornando realidade dia após dia. Eu já estou vendo isso pelo rosto de vocês, pela alegria que eu consigo ver no rosto de vocês aqui essa manhã. Eu consigo ver o chamado de Deus se tornando realidade. Muito obrigado por isso, amados. Deus abençoe vocês. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.